Com a saga do multiverso da Marvel, uma grande dúvida ficou no ar. Afinal, como a gente descobre qual terra é qual? É óbvio que o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire não é o mesmo do Quarteto Fantástico da Jessica Alba, mas a real é que a própria Marvel criou um sistema oficial de números para classificar cada canto desse multiverso cinematográfico. Se você estava perdido no meio de tantas terras, fica tranquilo, porque eu tô aqui para explicar tudinho. Afinal de contas, vocês nem veem o que está acontecendo aqui. Você nem vê o que está acontecendo aqui. Terra 616. A chamada linha do tempo sagrada é o universo original da Marvel nos cinemas, aquele onde toda a nossa jornada começou com o primeiro filme do Homem de Ferro em 2008. É exatamente nessa realidade que acontecem os eventos da saga dos Vingadores que o público já conhece. A numeração oficial desse universo foi confirmada tanto no livro definitivo do universo cinematográfico da Marvel, quanto no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando a cientista Christine, de outra dimensão, classifica a nossa realidade como Terra 616. Mas por que ela ganhou o título de Sagrada? Dentro da história, esse universo era vigiado e protegido por um ser muito poderoso que chefiava a TVA, uma espécie de polícia do tempo. O grande objetivo dele era manter apenas essa realidade existindo para impedir que versões malignas dele mesmo surgissem em outros universos. Para nós, espectadores, o termo funciona perfeitamente para deixar claro que esse é o universo principal e o coração de todo o multiverso da Marvel. Mesmo sendo a realidade central, ela acabou gerando algumas ramificações. São dimensões quase idênticas à nossa, mas com pequenos desvios em sua história. A maior parte dessas divisões aconteceu em Vingadores Ultimato, quando os heróis viajaram no tempo para pegar as joias do infinito no passado. As regras sobre viagens temporais podem parecer confusas, mas o básico é que uma nova linha do tempo só nasce de verdade quando alguém altera o passado de forma drástica. Apesar do Capitão América ter devolvido as joias para tentar consertar esses desvios no tempo, algumas dessas realidades alternativas continuaram existindo. Nós temos a certeza de três delas. A primeira é aquele universo onde o Loki consegue fugir durante a Batalha de Nova York, o que dá origem à série dele. A segunda é a dimensão em que o vilão Thanos viaja para o futuro e nunca mais volta para o seu tempo original. E a terceira é a realidade pacífica, onde o Capitão América decide não voltar para o presente e fica no passado para viver com a Peggy Carter. Ainda existem várias outras versões malucas desse universo espalhadas por aí, muitas delas mostradas na animação What If. Porém, para não deixar a história confusa, vamos pular essas por enquanto e focar apenas nas terras que realmente vão impactar os próximos filmes do cinema. Assim, fica um pouco mais fácil de acompanhar o que vem por aí. Terra 10005. A Terra 10005 é, de forma bem simples, o universo onde acontece todos os filmes antigos do X-Men produzidos pela Fox. Essa história começou lá no ano de 2000 com o primeiro longa dos Mutantes e chegou ao fim com Os Novos Mutantes em 2020. Mas por que precisamos lembrar de filmes tão antigos agora? A grande teoria do momento é que esse universo dos X-Men vai bater de frente com a linha do tempo principal da Marvel no próximo filme dos Vingadores. No universo da Marvel, quando duas realidades se chocam, nós chamamos isso de incursão. É um evento catastrófico onde os dois universos correm o sério risco de serem totalmente destruídos juntos durante a colisão. Para entender a cronologia desse universo sem fritar a cabeça, a gente precisa olhar para o que aconteceu no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Basicamente, o futuro original dos mutantes era um pesadelo absoluto, um mundo destruído e dominado por robôs gigantes caçadores. Para consertar essa tragédia, a mente do Wolverine viajou de volta para o passado, lá para o ano de 1973, e ele conseguiu mudar os eventos da história. Ao fazer isso, ele apagou aquele futuro terrível e reescreveu a linha do tempo, criando um presente totalmente novo onde todos os X-Men estavam vivos, em paz e felizes. E esse final feliz virou uma nova história oficial do universo da Fox. O filme Logan não acontece em um universo paralelo desconectado dessa história. Ele se passa exatamente no futuro dessa nova linha do tempo que foi salva, só que no ano de 2029. A grande tristeza de tudo isso é que a paz conquistada pelos X-Men não durou muito tempo.
O mundo mudou através de corporações malignas que colocaram substâncias na comida e na água para impedir que novos mutantes nascessem. Além disso, o professor Xavier adoeceu e teve um ataque mental devastador que acabou ferindo e eliminando os próprios heróis. Portanto, Logan é simplesmente a conclusão sombria e definitiva dessa mesma linha do tempo reescrita. É justamente essa cronologia que conecta tudo ao filme de Deadpool. Em Deadpool e Wolverine, nós descobrimos que a dimensão dos X-Men já estava à beira da morte e se apagando da existência. E isso aconteceu porque o Logan morreu no ponto mais distante e final desse universo, lá em 2029. Ele era o que a Marvel chama de ser âncora, ou seja, a figura vital que mantinha a estabilidade de toda aquela realidade. Como ele morreu, o universo inteiro começou a apodrecer e entrar em colapso, perdendo o seu pilar principal que impedia a destruição de tudo. Essa regra do ser âncora também tem um significado especial e divertido por trás das câmeras. Quando falamos de universo no cinema, muitas vezes isso é apenas uma metáfora para falar de uma franquia de filmes que dá dinheiro. Nessa lógica, o ser âncora é o grande astro, o rosto que vende ingressos e sustenta o sucesso da saga inteira nas costas. No final da aventura do Deadpool, esse universo acaba sendo salvo de um jeito quase milagroso, que nem a agência que controla o tempo consegue explicar direito. Como Deadpool agora é o novo grande protagonista dessa franquia, tudo indica que ele substituiu o Logan como o novo ser âncora, assumindo a responsabilidade de manter tudo de pé. O próprio Deadpool viajou por várias linhas alternativas, caçando uma versão diferente do Wolverine para tentar salvar o seu mundo, mas no fim das contas, a única versão paralela que realmente importa para o futuro é o Wolverine de uniforme amarelo, que decide lutar ao lado dele e ficar nesse universo. Mas, se você assistiu ao trailer recente de Vingadores Doutor Destino, provavelmente tomou um susto ao ver o Professor Xavier, o Magneto e o Ciclope de volta. A primeira pergunta que vem à cabeça de todo mundo é muito justa. Como o Professor Xavier pode estar vivo e lutando se nós vimos ele morrer de forma trágica no filme Logan? Nós temos duas teorias mais fortes e vocês podem aí dizer nos comentários o que vocês acham. A primeira teoria é que o Paradox mentiu para o Deadpool para, no fim, tentar destruir várias linhas do tempo e o seu plano fracassou. O que resultou que agora na Terra 10005 existem dois Wolverines e isso causa aquela cena onde o Professor Xavier vê da janela a incursão chegando. A segunda teoria é que, como a Marvel está mergulhada na saga do multiverso, os roteiristas adoram brincar com realidades alternativas. O Professor Xavier que aparece no trailer pode não ser exatamente aquele primeiríssimo que nós acompanhamos nos filmes antigos da Fox, mas sim uma variante. Uma variante é tipo uma versão quase idêntica do personagem, vivida pelo mesmo ator incrível, mas que pertence a um universo paralelo vizinho, onde as coisas aconteceram de um jeito um pouco diferente. É isso aí, e tudo é meio confuso mesmo. O universo da tragédia mutante. Esse Wolverine que o Deadpool escolhe para salvar o seu mundo vem de uma realidade muito sombria, que nós vamos chamar aí de universo da tragédia mutante. Nessa versão da história, o Logan tinha saído para beber e não estava presente quando um grupo de humanos, movidos aí por puro medo e ódio, atacou a famosa mansão dos X-Men. Sem o Wolverine lá para ajudar na defesa, os humanos conseguiram matar todos os mutantes que estavam na escola. Quando percebeu a tragédia que tinha acontecido, o Logan foi consumido pela culpa por não estar presente para proteger a sua família. Ele perdeu completamente o controle e partiu para uma vingança violenta e cega, acabando por tirar a vida de até mesmo de pessoas inocentes que não tinham culpa de nada no ataque. Depois desse massacre assustador, o mundo inteiro passou a enxergar os X-Men, que antes eram vistos como heróis, como uma enorme ameaça para a humanidade. Com a reputação manchada e o coração partido, esse Wolverine se tornou um verdadeiro excluído da sociedade. Triste, cheio de raiva e entregue de vez à bebida, ele passou a usar o clássico uniforme amarelo escondido por baixo de suas roupas comuns, funcionando como um lembrete constante e doloroso da família que ele perdeu. Um detalhe muito curioso dessa realidade é que, diferente dos filmes antigos da Fox, os Vingadores também existem nesse mesmo mundo trabalhando ao mesmo tempo que os X-Men. Embora a gente ainda não saiba quase nada sobre como essa equipe de super-heróis atua por lá. A numeração oficial da Terra dele é um mistério que talvez seja respondido em algum guia futuro da Marvel ou no próprio Vingadores. Universo da Binária. Um outro universo que com certeza vai dar o que falar
e que precisamos guardar na memória é aquele que aparece bem no finalzinho do filme As Marvels. Na conclusão dessa história, a heroína Monica Rambeau precisa fechar um buraco gigante no espaço-tempo para salvar a nossa Terra da destruição. O grande problema é que, para conseguir fechar essa fenda por completo, ela acaba se sacrificando e ficando presa do lado de lá, acordando em uma realidade totalmente desconhecida. Quando a Mônica acorda na maca desse universo novo, o público tem uma surpresa enorme. Ela dá de cara com o Fera, aquele clássico mutante azul super inteligente, confirmando na hora que os X-Men existem e estão na ativa por lá. Mas a surpresa não para por aí, porque ela também encontra uma versão viva da própria mãe, a Maria Rambeau. A diferença é que nesse mundo paralelo, a mãe dela nunca morreu e é uma super heroína incrivelmente poderosa conhecida como Binária. A presença da Binária e do Fera juntos no mesmo laboratório é um detalhe muito empolgante, porque indica que esse universo pode ter uma mistura interessante de equipes, talvez com uma versão totalmente diferente dos Vingadores atuando no mesmo mundo que os mutantes. Tudo aponta que essa realidade misteriosa será uma peça-chave para a Marvel nos próximos anos e nas futuras guerras multiversais. Por enquanto, nós ainda não temos muitas respostas, mas é uma terra que com certeza voltará a aparecer nos cinemas. Em nenhum material oficial, entrevista ou cena pós-crédito, esse mundo recebeu um número de identificação exato como a nossa Terra 616 ou a Terra 10005 dos X-Men. Como a Monica Rambeau está presa lá com uma nova formação de heróis, os produtores provavelmente estão guardando o número e os detalhes dessa terra para revelar de um jeito impactante no filme Doutor Destino ou em Guerras Secretas. Por enquanto, para não se perder, a comunidade de fãs chama esse lugar apenas de Universo da Binária ou o Universo do Fera. Vazio. O vazio não é exatamente um universo como os outros que nós já vimos. Na verdade, ele é um lugar bizarro que existe bem no limite de todo o multiverso. Pense nele como um gigantesco lixão metafísico localizado literalmente no fim do tempo. É exatamente para esse lugar isolado que a Polícia Temporal, a AVT, envia tudo e todos que ela decide apagar ou deletar da existência. Mais uma vez, a Marvel usa uma ideia dos quadrinhos como uma grande metáfora para um mundo real do cinema. O vazio é basicamente um lugar onde vão parar os personagens de franquias e filmes antigos que foram cancelados ou esquecidos pelos estúdios. É por isso que no filme do Deadpool nós vemos rostos tão nostálgicos lá, como o Tocha Humana dos filmes do Quarteto Fantástico de 2004, a Elektra do antigo filme do Demolidor com Ben Affleck e até mesmo o lendário Blade do Wesley Snipes. No final de Deadpool e Wolverine, o Deadpool decide usar seus contatos e pede um favor para a AVT, para ali tentar ajudar esses amigos que ficaram perdidos por lá. Para o futuro da Marvel, isso pode ser um sinal enorme. Esse pedido indica que os universos originais desses personagens antigos podem estar sendo restaurados aos poucos, e quem sabe eles podem virar parte oficial do UCM que nós acompanhamos hoje. Dentro desse vazio, nós temos um detalhe muito especial e é engraçado que envolve o Gambit. Ao contrário dos outros heróis antigos que lembram do passado, ele diz claramente que não tem nenhuma memória de ter vivido uma vida antes de estar naquele lixão. Isso funciona como mais uma metáfora genial. No mundo real, a Marvel e a Fox tinham grandes planos de fazer um filme solo do Gambit, mas o projeto nunca saiu do papel. Então, dentro da história, a piada é que esse personagem nunca teve um universo próprio para chamar de seu e acabou nascendo direto no vazio porque o mundo dele nunca chegou a existir. Se o favor do Deadpool funcionar, pode ser que a Marvel finalmente crie um universo para ele, reforçando os rumores de que um filme solo do mutante pode finalmente acontecer após o sucesso dele no cinema. Além dos heróis esquecidos, o vazio também está lotado de versões alternativas de personagens muito conhecidos que nós amamos. São as famosas variantes que cometeram algum crime no tempo e foram banidas pela AVT e jogadas lá no fim do mundo para sumirem de vez. A agência temporal joga todo mundo lá com um único objetivo macabro. Eles esperam que o Alioth, uma entidade monstruosa e gigante que funciona como o cão de guarda do vazio, devore essas variantes e apague a existência delas para todo sempre. Terra 688. O famoso Sonyverso, ou o universo do Homem-Aranha da Sony, é oficialmente conhecido como a Terra 688. Como o próprio nome já entrega, é exatamente nessa realidade que acontecem todos os filmes produzidos pela Sony focados nos vilões do universo do Homem-Aranha.
Esse mundo passou a fazer parte oficial do grande multiverso da Marvel nos cinemas logo depois que o Venom deu as caras de surpresa em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Para ser bem sincero, o universo da Sony é um pouco bagunçado de acompanhar. Ele é marcado por vários filmes que não agradaram muito o público e por conexões com a Marvel que nunca são explicadas direito na tela. Na prática, quase tudo que não tem o nome do Venom acabou sendo um grande fracasso de bilheteria. Por causa dessa falta de sucesso, recentemente a Sony tomou a decisão drástica de cancelar a grande maioria dos filmes que já estavam planejados para o futuro. Essa onda forte de filmes cancelados fez muita gente acreditar que o universo da Sony vai ser simplesmente jogado no lixo e abandonado de vez. Porém, olhando para como as coisas funcionam nos bastidores, é muito provável que a gente ainda veja esse universo dar as caras por aí. Dentro da lógica de roteiro que a Marvel criou, faria todo sentido se esses personagens cancelados da Sony começassem a aparecer perdidos lá no vazio, da mesma forma que os heróis antigos da Fox. Além disso, com o sucesso estrondoso e constante que o Venom faz com o público, é praticamente impossível imaginar que os estúdios vão perder a chance de ouro de colocar ele para brigar frente a frente com algum Homem-Aranha no cinema. Então, pode apostar que nós ainda vamos ouvir falar bastante da Terra 688. Terra 90214. Oficialmente, o Homem-Aranha no ar vem da Terra 90214. Diferente do nosso mundo moderno e colorido, esse universo é igualzinho a um filme de detetive antigo. Toda a história acontece na década de 1930, durante a grande crise econômica dos Estados Unidos, e o visual daquele mundo é quase todo escuro, puxado para o preto e branco, cheio de sombras e muito mistério. Um detalhe muito curioso que a série confirmou é que o vigilante debaixo da máscara nessa adaptação não é Peter Parker, mas sim o detetive envelhecido Ben Reilly. Terra 96283. Aproveitando que já entramos no assunto do Cabeça de Teia, vamos falar sobre os universos do Homem-Aranha que já cruzaram o caminho da Marvel nos cinemas. O primeiro deles é a famosa Terra 96283, que é o universo criado pelo diretor Sam Raimi. É exatamente nessa realidade que acontece aquela nossa conhecida e clássica trilogia original dos anos 2000, estrelada pelo ator Tobey Maguire. Esse mundo nostálgico se tornou parte oficial do multiverso atual da Marvel durante os eventos do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Quando esse herói atravessa o portal mágico, nós somos apresentados a uma versão bem mais velha e calejada do Peter Parker. Além de toda a sua bagagem de vida, ele tem uma característica curiosa e única que chega a assustar as outras versões do herói. Ele era o único que soltava teias de forma orgânica, produzidas pelo seu próprio pulso, sem precisar construir aparelhos mecânicos para isso. Por ter passado por muitas perdas terríveis e batalhas difíceis ao longo dos anos, essa versão do herói se mostra um homem muito mais maduro, pacífico e centrado. Com toda essa sabedoria acumulada, ele acabou servindo quase como uma figura de irmão mais velho e um mentor essencial para o jovem Peter Parker do nosso universo principal, ajudando o garoto a lidar com a dor e a entender o verdadeiro peso de ser um super-herói. Uma curiosidade bacana é que nesse universo do Sam Raimi, o Justiceiro foi visto em Homem-Aranha 2 no final do filme. Aquele era o dublê de Thomas Jane, pois o ator não pôde comparecer às filmagens. Então, aquele antigo Justiceiro é desse universo também. Terra 120703. Agora chegou a vez de falar da Terra 120703, que é o lar do incrível Homem-Aranha interpretado pelo ator Andrew Garfield. Assim como o universo do Tobey Maguire, esse mundo também colidiu com a realidade principal da Marvel durante os feitiços descontrolados no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, trazendo esse herói de volta para a alegria dos fãs. O que realmente define a jornada dessa versão do Homem-Aranha é a dor. Depois de não conseguir salvar a Gwen Stacy e lidar com a morte trágica do seu grande amor, o Peter Parker desse universo foi completamente consumido pela raiva e por um sentimento insuportável de culpa. Toda essa tristeza acabou empurrando ele para um caminho muito mais sombrio e violento enquanto agia como vigilante, fazendo dele o Homem-Aranha mais quebrado e intenso emocionalmente de todos os cinemas. Durante um bom tempo, circularam vários rumores fortes pela internet dizendo que esse Peter Parker seria escalado como o Homem-Aranha oficial do universo da Sony. Porém, como nós já vimos que aquela franquia de vilões está desmoronando e cancelando quase tudo, essa ideia muito provavelmente nunca vai sair do papel.
Além disso, você pode ter certeza absoluta de que nós não vimos o Andrew nem o Tobey vestirem a máscara pela última vez. Com a ameaça do Doutor Destino e o multiverso entrando em colapso, existe uma chance gigantesca de vermos esses dois heróis clássicos voltando para salvar o dia em um evento grandioso de encontros entre universos. Terra TRN 1450. Para continuar explorando as variantes do Cabeça de Teia, nós temos a Terra TRN 1450. Esse é o universo oficial onde se passa a nova série animada do Homem-Aranha produzida pela Marvel Studios. Uma curiosidade de bastidores muito interessante é que, bem no começo do projeto, a ideia original da série era contar o passado e a origem do Homem-Aranha do Tom Holland, mas a Marvel acabou mudando de ideia e decidiu transformar essa história em um universo próprio, criando uma nova ramificação no multiverso. Nessa linha do tempo, a gente acompanha um Peter Parker que ainda está no começo do ensino médio e que acabou de ser picado. O detalhe que deixa essa versão super diferente é que a aranha que pica o Peter veio diretamente de uma outra realidade, e o efeito borboleta não para por aí. A maior mudança de todas nesse universo é que o Norman Osborn se aproxima do Peter e vira o grande mentor dele quase que imediatamente após o garoto ganhar os poderes. É uma dinâmica totalmente inversa ao que nós nos acostumamos a ver nos filmes clássicos. Apesar de todas essas mudanças absurdas com o Norman Osborn, esse mundo ainda tem muitas semelhanças com a nossa linha do tempo principal. Um grande exemplo disso é que o conflito da Guerra Civil entre os Vingadores também acontece nesse universo. A grande diferença é que, por aqui, o Homem-Aranha não é recrutado pelo Tony Stark e acaba não participando daquela batalha clássica. Isso serve para mostrar perfeitamente como essa realidade espelha os eventos da linha do tempo principal do UCM, mas seguindo caminhos e consequências bem diferentes. Terra 1610B. Para fechar a nossa rodada do Cabeça de Teia, nós temos a famosa Terra 1610B. É exatamente nesse universo, com uma estética fascinante, que acontecem os aclamados filmes animados da franquia do Aranha-Verso, focados na jornada do nosso Miles Morales. Até o momento, a Marvel nunca confirmou oficialmente com todas as letras que esse universo animado faz parte da grande teia do UCM. Porém, durante as viagens dimensionais desses filmes, nós vimos vislumbres e participações do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Mas nós já sabemos que as realidades desses dois heróis foram introduzidas oficialmente dentro da linha do tempo da Marvel nos cinemas. E isso levanta uma teoria muito forte. Se essa ligação for realmente oficializada, isso significa que esses infinitos universos mostrados nessas sagas também estão entrelaçados no mesmo multiverso que o nosso. Mas a verdade é que existem tantas realidades do Homem-Aranha espalhadas por essa teia animada que seria humanamente impossível citar e explicar todas elas em um único vídeo. Terra 617. Iniciando a nossa viagem pelas realidades que apareceram em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nós temos a Terra 617. Esse é o universo de origem do Doutor Estranho Defensor, aquela variante de rabo de cavalo que aparece logo na primeira cena do filme. Ele é introduzido correndo desesperado para tentar ajudar a América Chaves a escapar de uma criatura monstruosa. Durante a fuga, os dois acabam sendo puxados pelos portais dela e caem direto na nossa Terra 616. E essa versão do estranho acaba morrendo logo em seguida. Como nós sabemos mais para o final do filme, o nosso Doutor Estranho principal toma uma atitude bem extrema e usa o cadáver dessa variante para fazer aquela famosa dominação onírica, criando o estranho zumbi para a batalha final. Sendo bem sincero com vocês, eu quase deixei esse universo de fora do roteiro porque parecia ser só mais uma daquelas realidades descartáveis que a Marvel usa para uma cena de ação e depois nunca mais toca no assunto. Porém, me chamou muita atenção o fato de a Marvel ter batizado oficialmente esse lugar de Terra 617, um número que está literalmente colado na Terra 616, a linha do tempo principal do UCM. Foi exatamente esse pequeno detalhe numérico que me fez pensar, seguindo a lógica do multiverso, um número tão parecido pode ser uma grande pista de que esses dois universos são vizinhos próximos na grande teia cósmica, dividindo uma ligação muito direta. Para melhorar, existe uma teoria muito interessante circulando que aponta que a Terra 617 pode ser o mesmo universo que nós vimos na cena pós-créditos de As Marvels. Lembram daquele universo onde a Mônica Rambeau fica presa e dá de cara com o Fera e a Binária? Naquele momento, é dito que ela atravessou para uma realidade paralela exposta.
Como o universo 617 é quase um reflexo do nosso 616, faz todo sentido pensar que essa seria a realidade vizinha mais fácil de ser acessada em uma ruptura. Pode até ser que a Marvel siga por outro caminho no futuro, mas a gente tem que admitir que essa é uma teoria que encaixa as peças perfeitamente. Terra 838. A Terra 838 é aquele universo fascinante onde o Doutor Estranho tomou a iniciativa de formar os Illuminati, um grupo secreto criado justamente para tomar as decisões mais difíceis e cruéis para proteger o mundo. Essa equipe de peso contava com o Professor Xavier, o Senhor Fantástico, a Capitã Carter, uma variante da Capitã Marvel e o Raio Negro. Assim como aconteceu no nosso universo principal, a ameaça do Thanos também chegou por lá, tentando eliminar metade de toda a vida existente. A grande diferença é que, nessa realidade, os Illuminati se uniram como uma frente única para detê-lo. O grande problema de toda essa história é que o Doutor Estranho decidiu procurar um atalho perigoso. Para tentar vencer o Titã Louco, ele acabou usando o Darkhold, aquele livro antigo e corrompido por magia sombria, para fazer a famosa dominação onírica em outro universo. Essa atitude imprudente causou uma incursão, que é basicamente uma colisão violenta entre duas realidades, resultando na destruição total e absoluta de outro universo. No fim das contas, os Illuminati conseguiram encontrar o lendário livro de Fichante e usar o seu poder para derrotar o Thanos de uma vez por todas. Porém, o peso na consciência bateu e o Estranho confessou para a equipe o que tinha feito. Ele abandonou o Darkhold, mas o estrago multiversal já estava feito. Assumindo a culpa e com o seu próprio consentimento, o Estranho foi executado pelo Raio Negro por ordem direta dos Illuminates. Para não criar pânico, a equipe construiu um belo memorial em homenagem ao Mago Supremo, escondendo do público a verdade sombria sobre os seus erros e a sua morte. Como nós vimos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, todos os Illuminates que comandavam essa realidade acabaram sendo brutalmente mortos pela nossa Feiticeira Escarlate. Mesmo com esse massacre, a Terra 838 continua sendo uma das realidades mais poderosas e ricas que já apareceram no UCM até agora. Afinal, lá existem os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e até os Inumanos, tudo convivendo em um único universo. Sem falar que ali existe uma variante da Wanda que tem uma vida pacífica, onde os filhos dela existem de verdade e não são fruto de magia. Ah, e uma outra curiosidade muito bacana é que na base dos Illuminates podemos ver uma estátua da Xena. O diretor, Sanheim, confirmou que é ela mesma, uma homenagem aí à personagem da série que ele também participou da produção. Será que um dia a Marvel lançará uma nova série da Princesa Guerreira? Eu iria assistir com toda certeza. O universo do assassino de variantes. Esse universo sombrio ficou marcado por abrigar uma das versões mais assustadoras e corrompidas do nosso mago, o assassino de variantes, também conhecido como o Estranho Sinistro. A ruína desse mundo começou de um jeito bem humano e doloroso, logo após o casamento da Christine Palmer. Durante a cerimônia, ela olhou para ele e perguntou se ele estava realmente feliz. Ele sorriu e disse que sim, mas quando voltou sozinho para o silêncio do Sanctum Sanctorum, a ficha caiu. Ele percebeu que estava mentindo para ela e para si mesmo. A verdade é que ele estava miserável. Tomado por um arrependimento profundo e pela dor da perda, esse Doutor Estranho decidiu cruzar todas as linhas e recorrer à magia proibida. Ele começou a estudar feitiços sombrios intensamente e passou a usar a dominação onírica para invadir os corpos das suas próprias variantes espalhadas por outras realidades. O único objetivo dele era encontrar desesperadamente um universo onde as coisas tivessem dado certo e ele pudesse finalmente viver feliz ao lado da Christine. Mas, como a Marvel sempre nos ensina, a magia obscura cobra um preço altíssimo. Com o passar do tempo, o uso do Darkhold foi consumindo a mente e a alma dele. Ele se transformou completamente no Estranho Sinistro, um mago corrompido que perdeu a razão e passou a assassinar as outras versões de si mesmo pelo multiverso. A obsessão dele foi tão longe que as ações causaram uma grande incursão. Essa colisão violenta entre realidades destruiu absolutamente tudo o que existia no universo dele. No fim da história, restou apenas ele, isolado em um mundo completamente arruinado, vivendo sozinho entre os escombros dos seus próprios erros. E como nós acompanhamos no cinema, essa versão sombria e trágica acabou encontrando o seu fim definitivo durante os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, caindo de uma janela após um duelo musical de magias.
Paralelo tópico. O paralelo tópico não é exatamente um universo comum como os outros que nós já vimos. Na verdade, ele é uma dimensão muito especial e isolada que existe totalmente fora do tempo e livre das regras do próprio multiverso. Foi exatamente nesse lugar misterioso que nasceu a América Chaves, que até o momento é a única personagem de todo o UCM que consegue viajar naturalmente entre as realidades, quebrando as barreiras dos universos literalmente com os próprios punhos. Nós ainda sabemos muito pouco sobre como essa dimensão realmente funciona dentro da versão do cinema, mas para quem acompanha os quadrinhos, existe um detalhe de bastidores muito curioso. Nas HQs mais recentes, a história do paralelo tópico sofreu um retcon, ou seja, uma reescrita. Acabou sendo revelado que esse lugar perfeito não passava de uma ilusão, algo que a própria América criou com a força de sua mente como um mecanismo de defesa para conseguir lidar com um trauma gigantesco do passado. Por enquanto, ainda não dá para saber se a Marvel nos cinemas vai seguir esse mesmo caminho mais psicológico e sombrio para a personagem, ou se o UCM vai continuar tratando o paralelo tópico simplesmente como um lugar físico e real que ela foi obrigada a deixar para trás. Terra 828. A Terra 828 é a realidade onde se passa a história do filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Como a obra já chegou aos cinemas e nos apresentou oficialmente esse universo charmoso, nós sabemos que tudo acontece em uma versão retrofuturista da década de 1960. A grande sacada dessa linha do tempo é que o quarteto apresenta uma dinâmica única. Eles são a única equipe de super-heróis que existe em todo esse mundo. E justamente por brilharem sozinhos na mídia, eles são tratados como verdadeiras celebridades e são extremamente adorados por toda a população. Nessa realidade, o gênio do Reed Richards realmente conseguiu levar a humanidade para um patamar completamente novo. Na trama, nós acompanhamos como ele dedicou a sua mente para desenvolver tecnologias avançadas e distribuiu essas inovações para todos os países do globo, enquanto a Sue Storm atua como uma importante e respeitada diplomata. Mas o filme também nos mostrou que não é só a superfície que guarda segredos nesse mundo. Esse universo conta com a Subterrânea, que é uma rede gigantesca e misteriosa de cavernas localizada a quilômetros de profundidade, governada pelo clássico vilão Topeira. Outro detalhe gigantesco e muito perigoso dessa realidade é que ela é o lar original do Victor Von Doom, o temido Doutor Destino, que já é estabelecido como o líder implacável da nação da Latvéria. E como a gente pôde ver, as coisas não continuaram pacíficas por lá. A grande conexão multiversal já havia sido plantada naquela cena pós-créditos bombásticas de Thunderbolts, mostrando que a equipe acabaria viajando para a nossa Terra 616, a linha do tempo principal do UCM. Esse salto desesperado pelo multiverso confirmou que um evento gravíssimo atingiu a Terra 828, forçando os nossos heróis a abandonarem o próprio universo para conseguir sobreviver. Terra 92131. Agora, nós vamos falar de um lugar que mexe direto com a nossa nostalgia, a Terra 92131. Esse é o universo oficial daquela nossa amada série animada clássica dos X-Men dos anos 90, e que recentemente ganhou uma continuação direta e espetacular com a série X-Men 97. Logo depois do lançamento de X-Men 97, esse universo animado foi oficialmente confirmado pela Marvel como parte canônica do grande multiverso do UCM, e a expansão desse mundo não para por aí. Também foi confirmado que é exatamente nessa mesma Terra que se passa a série animada clássica do Homem-Aranha e que existe uma versão completa dos Vingadores operando por lá. O que torna esse universo tão rico e especial para os fãs é que ele é de longe a realidade que mais se parece com o universo principal que nós lemos nos quadrinhos da Marvel. E existe uma teoria circulando entre os fãs que eu particularmente adoro. A ideia de que foi exatamente para esse universo animado que a Monica Rambeau foi parar naquela famosa cena pós-créditos do filme As Marvels. Linhas do tempo What If. Agora, vamos dar um mergulho em todas aquelas linhas do tempo caóticas que acompanhamos ao longo das 3 temporadas da série animada What If. O multiverso aqui é levado ao extremo, mostrando como uma pequena mudança pode reescrever completamente a história que a gente já conhece. Para começar, temos o universo onde a Peggy Carter recebe o soro do super soldado no lugar de Steve Rogers. O Steve dessa realidade não fica de fora e acaba usando uma armadura muito parecida com a do Homem de Ferro. Essa Capitã Carter virou praticamente o grande símbolo da série e tem chances reais de voltar a dar as caras no UCM principal.
Outra mudança incrível acontece no universo onde o T'Challa é abduzido no lugar do Peter Quill e se torna o Senhor das Estrelas. Ele consegue transformar os saqueadores em verdadeiros heróis e, pasmem, até vir um grande amigo do Thanos. Mas nem toda a mudança termina bem. Existe um universo muito sombrio, onde os Vingadores originais são assassinados um a um pelo Hank Pym, como parte de um plano de vingança doentio pela morte da filha dele. Temos também a trágica realidade do Doutor Estranho Supremo, onde uma versão corrompida do nosso mago acaba destruindo a própria realidade inteira na tentativa desesperada de reviver a Christine Palmer. E claro, não podemos esquecer do famoso universo dos zumbis da Marvel, onde um vírus quântico infecta o planeta inteiro e transforma até os Vingadores em mortos-vivos. Esse mundo é tão importante que até ganhou a sua própria série animada. O caos continua com o universo onde o Thor cresce sem a influência do Loki e se torna um cara totalmente festeiro e irresponsável, destruindo a Terra com uma festa intergaláctica. Em outra realidade, o Killmonger é quem dá as cartas, manipulando os Estados Unidos e Wakanda até as duas nações entrarem em uma grande guerra brutal. Mas a maior ameaça de todas surgiu na linha do tempo em que o Ultron consegue conquistar todas as joias do infinito, evoluindo para uma inteligência que começa a destruir realidades inteiras pelo multiverso. A série também nos entregou cenários muito imprevisíveis. Em um deles, vemos um jovem Peter Quill sendo criado pelo próprio pai, o Ego. No fim, ele percebe a loucura do pai, sente saudade da Terra e acaba se tornando um dos primeiros membros dos Vingadores originais. Temos outra realidade insana, onde o Happy Hogan se transforma em uma versão bizarra do Hulk para impedir que o Justin Hammer destrua a Torre dos Vingadores, e uma onde o Tony Stark acaba preso no planeta Sakaar, juntando forças com a Gamora para derrotar o Thanos. A Hela também ganhou destaque em uma linha do tempo onde, após ser banida por Odin para a Terra, ela acaba se unindo ao Mandarim. E então chegamos a um dos grandes destaques, o universo da Kaori. Nessa realidade, o Tesseract cai na Terra muito antes da nossa era, durante a destruição de Asgard, e acaba ativando um lago sagrado em uma vila indígena. Uma jovem chamada Kaori cai nessas águas e ganha poderes sobrenaturais gigantescos, se tornando uma heroína totalmente original que luta para defender seu povo contra a invasão espanhola. Por fim, ainda tivemos um universo bem diferente, onde a Coração de Ferro usa os restos do corpo do Visão para construir uma armadura superpoderosa e derrotar o Mistério. Como eu sempre digo aqui no canal, a grande maioria dessas histórias e variantes não deve retornar para o live action, mas talvez um ou outro personagem consiga fazer uma transição em algum projeto futuro. Se eu tivesse que fazer os meus palpites agora, eu apostaria todas as minhas fichas no retorno da Capitã Carter, da Kaori e quem sabe em alguma versão do Estranho Supremo. Essas foram as realidades e variantes mais importantes que nós vimos ao longo dessas 3 temporadas de What If. Terra 400083. Se você está se perguntando onde se encaixa aquele filme clássico e um tanto diferentão do Gigante Esmeralda, nós estamos falando da Terra 400083. Esse é o universo exclusivo do filme Hulk lançado em 2003, que foi dirigido pelo Ang Lee e estrelado pelo Eric Bana. Essa é uma daquelas realidades bem isoladas da Marvel, que foi construída muito antes do nosso UCM sequer sonhar em existir. O grande charme ou a grande estranheza para alguns é justamente a sua estética. O Ang Lee tentou ao máximo simular a leitura de uma história em quadrinhos diretamente na tela do cinema, usando muitas telas divididas, quadros dinâmicos e transições super criativas que marcaram a época e dividiram a opinião do público. A origem do monstro aqui também tem um toque um pouco diferente, misturando a radiação gama com os experimentos genéticos que o pai do Bruce Banner fez no próprio corpo. Até o momento, o Bruce Banner do Eric Bana não deu as caras e nem foi referenciado no multiverso atual do UCM, fazendo com que essa realidade continue existindo na sua própria bolha lá no passado. Terra 15866. Se você quer puxar lá do fundo do baú aquele reboot sombrio e muito polêmico, nós estamos falando da Terra 15866. Esse é o universo exclusivo do filme Quarteto Fantástico de 2015, dirigido por Josh Trank. Esse mundo tentou fazer uma pegada completamente diferente para a equipe, apostando em um tom muito mais realista, escuro e flertando diretamente com o terror corporal.
Diferente da história clássica que todos nós conhecemos, a equipe dessa realidade não ganha seus poderes após ser atingida por uma tempestade de radiação cósmica no espaço. Na Terra 15866, Reed Richards e os outros são jovens prodígios que constroem uma máquina de teletransporte e viajam para uma dimensão alternativa perigosa chamada Planeta Zero. Esse universo sempre operou em uma bolha completamente isolada, sem nenhuma conexão com os X-Men da Fox ou qualquer outro braço da Marvel nos cinemas naquela época. Terra 121347. Para quem curte aquele tom mais sombrio, exagerado e cheio de estilo dos anos 2000, nós temos a Terra 121347. Esse é o universo exclusivo onde se passam os dois filmes do Motoqueiro Fantasmas, lançados em 2007 e 2011, estrelados pelo lendário Nicolas Cage como nosso Johnny Blaze. Essa realidade foi construída em uma época em que os filmes de heróis ainda estavam tentando encontrar a sua identidade, bem antes do UCM existir e estabelecer uma fórmula conectada. A história desse universo segue a premissa clássica e pesada dos quadrinhos. Para salvar a vida de seu pai adotivo, o piloto de acrobacias Johnny Blaze acaba fazendo um pacto sinistro com o demônio Mephisto e é amaldiçoado a se fundir com os Aratos. Assim, ele se transforma no motoqueiro fantasma, o impiedoso espírito da vingança que caça as almas corrompidas. Esses filmes entregam uma pegada muito própria, cheia de jaquetas de couro, caveiras em chamas e, claro, aquelas atuações completamente surtadas e inesquecíveis do Nicolas Cage, que marcaram toda uma geração de fãs. Durante todos esses anos, a Terra 121347 ficou totalmente isolada e adormecida, existindo na sua própria bolha sem cruzar o caminho do Homem-Aranha da Sony ou dos X-Men da Fox. Porém, com as portas do multiverso agora escancaradas, as regras do jogo mudaram. Como nós sabemos muito bem que o universo da Marvel está caminhando para ser totalmente rebutado depois de Guerras Secretas, essa é a janela perfeita para resgatar o passado. Terra 121698. Agora nós vamos viajar direto para a nostalgia dos anos 2000 e falar sobre a Terra 121698. Esse é o universo oficial dos dois filmes do Quarteto Fantástico dirigidos pelo Tim Story, lançados lá em 2005 e 2007. Essa é uma daquelas realidades que carregam um charme muito específico de uma época em que os filmes de heróis eram mais despretensiosos, coloridos e voltados para a família muito antes da grandiosidade conectada do nosso UCM atual. É aqui que nós fomos apresentados à clássica formação nas telas, e o grande destaque, claro, foi ver o Chris Evans brilhando e roubando a cena como tocha humana, muito antes de sequer sonhar em segurar o escudo do Capitão América. Durante muito tempo, nós achávamos que essa realidade tinha sido esquecida para sempre nos arquivos empoeirados da Fox, mas graças às loucuras recentes do multiverso, nós descobrimos o destino de pelo menos um dos membros. Como vimos no sucesso esmagador de Deadpool e Wolverine, o tocha humana do Chris Evans acabou sendo podado pela AVT e jogado diretamente no vazio, aquele nosso já conhecido lixão metafísico para onde as franquias canceladas e variantes indesejadas são descartadas sem piedade. E como a gente já viu no cinema, o falastrão do Johnny Storm acabou encontrando um filme brutal e muito sangrento nas mãos da Cassandra Nova. O Enigma de Agentes da S.H.I.E.L.D. Chegamos agora a uma das maiores e mais polêmicas dores de cabeça para organizar dentro do multiverso da Marvel. Quando a série Agentes da S.H.I.E.L.D. estreou, ela foi vendida para o público como parte integral da Terra 616. Nas primeiras temporadas, a equipe do agente Phil Coulson vivia e respirava as consequências diretas dos cinemas, limpando a bagunça deixada no primeiro filme dos Vingadores e sofrendo o impacto massivo da queda da agência durante os eventos de Capitão América, o Soldado Invernal. E era tudo teoricamente um universo só e perfeitamente conectado. Mas, conforme os anos foram passando e a distância criativa nos bastidores da Marvel foi crescendo, a série precisou seguir o seu próprio caminho. A equipe começou a mexer pesadamente com viagem no tempo, monólitos alienígenas e realidades alternativas. Eles visitaram um futuro distópico sombrio, onde a Terra foi completamente partida ao meio e acabaram criando ramificações inteiramente novas para tentar consertar a própria história. Com a introdução de elementos mágicos que depois entraram em conflito direto com os filmes, ficou claro para o público que eles acabaram se desviando da rota original e criando a sua própria bolha. Hoje em dia, a explicação mais aceita para organizar essa bagunça na nossa linha do tempo é que a série começou oficialmente na Terra 616,
mas devido a todas as anomalias temporais e viagens quânticas, acabou se ramificando e terminando a sua jornada em uma linha do tempo alternativa e isolada. É como se fosse uma daquelas ramificações rebeldes que a AVT simplesmente decidiu ignorar. Terra 701306. Se a gente for puxar as memórias lá do começo dos anos 2000, precisamos falar da Terra 701306. Esse é o universo oficial que abrigou o filme do Demolidor de 2003, estrelado pelo Ben Affleck, e o seu derivado direto, o filme solo da Elektra, de 2005. Protagonizado pela Jennifer Garner. Essa foi uma tentativa da antiga Fox de criar o seu próprio cantinho sombrio, urbano e focado em artes marciais para os heróis da Marvel, operando em uma linha do tempo totalmente independente, muito antes da fórmula de sucesso do UCM sequer ser desenhada. Durante quase 20 anos, essa linha do tempo ficou esquecida na gaveta das franquias que não deram muito certo e que foram massacradas pela crítica. Mas como o multiverso atual não perdoa e não esquece de ninguém, nós descobrimos recentemente o destino dessa personagem. No sucesso estrondoso de Deadpool e Wolverine, vimos que a Elektra de Jennifer Garner acabou sendo podada pela AVT e jogada direto no vazio. Ela sobreviveu bravamente por anos naquele lixão metafísico, formando um grupo de resistência ao lado de outros heróis para lutar contra a tirania da Cassandra Nova. Terra 26320. Agora é hora de falar sobre uma das realidades mais históricas e sangrentas de todas, a Terra 26320. Esse é o universo exclusivo da trilogia clássica do Blade, estrelada pelo lendário Wesley Snipes, que começou lá em 1998. É muito importante lembrar que esse mundo pavimentou o caminho para absolutamente tudo que a gente consome de filmes da Marvel hoje em dia. Muito antes do UCM tomar forma, e antes mesmo do Homem-Aranha do Tobey Maguire ou dos X-Men da Fox bombarem nos cinemas, foi o nosso andarilho do dia quem provou que adaptações de quadrinhos podiam ser um sucesso estrondoso, trazendo uma pegada urbana, sombria e lotada de ação. Nessa linha do tempo, a sociedade humana vive completamente alheia ao fato de que o submundo é controlado com punhos de ferro por famílias secretas de vampiros. O único obstáculo real entre a humanidade e o banquete eterno é o próprio Blade, um ser híbrido que possui todas as forças brutais dos sugadores de sangue, mas não sofre com nenhuma das fraquezas deles. Durante a sua trilogia, ele dizimou deuses vampiros, enfrentou mutações genéticas aterrorizantes como os Reapers e até bateu de frente com o Drácula original. Foi um universo fechado que sempre funcionou muito bem de forma independente, reinando absoluto e sem concessões na sua classificação indicativa mais pesada. E até o exato momento da gravação desse vídeo, isso é tudo. E se você chegou até aqui, deixe o seu like multiversal no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!